Sabe por quê? Porque eu não espero nada de ninguém. Expectativas sempre machucam. E a vida é curta, então ame sua vida e seja feliz. E mantenha sempre um sorriso no rosto. Aquele seu sorriso. Viva a vida pra você. E antes de falar, escute. Antes de escrever, pense. Antes de gastar, ganhe. Antes de orar, perdoe. Antes de matar, sinta. Boa noite, família TQA. Boa noite. Vem chegando com essa energia de alegria. Chega mais ao som aí de Felipe Duran, Viva a Vida. Conheci essa música, eu já tinha ouvido, gente, mas eu confesso que eu não tinha reparado na letra, e a letra é linda. Quem ainda não conhece, ó, eu faço o convite, dá uma olhadinha na letra, que ela fala muito pra nós. Então vem chegando você com a sua energia aqui na família TQA. Muito boa noite, eu sou Patrícia de Oliveira. Hoje a gente vai falar de um tema muito legal, principalmente para você que é terapeuta, para você que tem aí no coração o despertar de ser um trabalhador da luz, estar a serviço do universo, de ser um terapeuta, tá estudando, tá na busca do autoconhecimento, sente o chamado. É hora de se conectar aqui com a família TQA, que tem esse propósito e mais, gente, um propósito verdadeiro, viu? Aqui a energia do amor reverbera assim no seu mais genuíno do que você puder imaginar. A gente leva a você toda a nossa verdade, viu? Eu sou Patrícia de Oliveira aqui, eu tenho outras atividades profissionais, mas quando eu tô aqui de verdade, com o coração aberto, levando sempre o que eu puder para elevar a sua vibração, para que você possa, assim, ter o seu despertar e trilhar o seu caminho, viu? E se for junto com a gente aqui na TQA, vai ser maravilhoso ter a sua energia aqui. Pra gente começar essa live de hoje, eu quero muito te pedir para convidar os seus amigos. É hora da gente fazer essa balança aí com o universo, viu, gente? Vamos sempre lembrar que o universo é uma resultante zero, é uma balança. Zero nada, 9 é tudo, um é correspondente ao outro, só existe porque o outro existe. Os algarismos estão aí pra gente conhecer e entender o universo como é. Então, vamos colocar isso tudo na balança. Vou trazer aqui uma super convidada, nossa instrutora Nádia Cianelli, que vai trazer muito também da sua caminhada e faz muito sentido, então a gente, equilibrar essa balança. Manda esse aviãozinho aí para quem você conhece, para aquele terapeuta, seu amigo, a sua amiga, que tem, assim, a curiosidade de saber do universo quântico, né? Hoje a gente vai falar sobre a quântica no processo do destravar do terapeuta. Boa noite, deixa eu dar um oizinho aqui para quem tá chegando. Veras, Cianelli já tá por aqui, já te amo. Débora, Rita Ferramola, Cleusa, Cleusa terapeuta PNL, adoro, sou muito fã. Simone, minha partilhante da semana. Saninha, estamos devendo aquela chamada de vídeo, hein? Keila, minha grande amiga da Record TV Goiás, jornalista, chefe de edição lá. Morgana, Dani, Sena, Miriam, Maria Cristina, sejam todos muito bem-vindos. Quem tá aqui pela primeira vez? Deixa eu conhecer vocês. Teclin, saudades, coisa boa. Mara, tem um tempinho que eu não te vejo por aqui, hein, Mara? Muito bom te ter aqui novamente, sua energia é sempre muito bem-vinda e faz falta aqui, viu? A gente é assim, a gente é família, a gente gosta de todo mundo perto, viu? Cheguem mais, então vamos lá, a Rock tá entrando aí agora, muito boa noite. Gente, o tema da live hoje, então, é a quântica no processo do destravar do terapeuta. E todo terapeuta sempre pensa na melhor maneira de conduzir seu atendimento para auxiliar seu partilhante no seu processo de despertar, destravar e saltar. Gente, eu sei bem isso, sei disso porque também sou terapeuta e, claro, a nossa maior alegria é ver o brilho voltando nos olhos do nosso partilhante. E sabe por quê? Sabe por quê? Porque é muito bom ajudá-lo, realmente ajudá-lo a solucionar todos os seus problemas, as suas questões emocionais, mentais, físicas. É uma alegria, desperta algo dentro de nós aqui assim, ó. Isso vem do quê? Do princípio do emaranhamento quântico. Todos somos um. Então, quando um evolui, o outro evolui juntos. E é uma delícia fazer parte de tudo isso. Mas agora, eu quero fazer uma perguntinha para você que está conectando aí com a gente agora. Pergunta de terapeuta para terapeuta, hein? Vamos lá? Quero saber a verdade. E você? O que você tem feito
por si mesmo para solucionar suas travas, hein? O que você tem feito para solucionar suas travas? Não somente assim de cunho emocional, mas ligado também à sua profissão. O que você tem feito? Pensa aí um pouquinho e vem trazer essa angústia aí, esse questionamento, se você tem ou não. Vem trazer isso pra gente, vamos conversar. Hoje é dia aqui da gente trocar e muito aqui dentro do canal da TQA. Débora, Camila, bom, vamos lá, então faça uma reflexão aí. Ó, Nilvanda, minha cunhada, acabou de entrar, que alegria de ter aqui, Nil, bem-vinda. Então vamos lá, gente, o povo costuma dizer aquilo, né, é bem prático isso, é de praxe. Santo de casa não faz milagre. É ou não é? A gente não escuta ouvir falar muito isso? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Isso é crença, viu? Isso é crença. Você, enquanto terapeuta, tem que olhar sim para o que te impede de ter abundância em sua carreira. Isso mesmo, o que te trava na hora do seu atendimento. Isso é crença. Vamos olhar para isso juntos? Faça essa pergunta para você. É insegurança na técnica? Ó, a Vera tá dizendo o seguinte: tenho buscado mais conhecimento e buscado a prática no dia a dia. Isso já é um bom início. Mas vamos lá, é insegurança na técnica? Falta de conhecimento, por exemplo, de como funciona o processo, a técnica que você aplica? Vamos lá, vamos trazendo esses questionamentos aqui, porque hoje a live ela é assim, a gente quer muito trazer de você para que a gente possa ajudar com a nossa experiência aqui. Se tem uma coisa que eu ouço muito, gente, muito, mas muito de outros colegas terapeutas, é o que chamamos de síndrome do impostor. Isso eu tenho certeza que você já ouviu muito. Eu ouço isso direto. E se você não acredita que é capaz e que a técnica funciona, não vai funcionar mesmo. Se você entrar nessa energia, não vai funcionar mesmo. E como é que faz para desbloquear isso, Paty? Só depende de você. Pasmem, né? Queixo caiu? É isso mesmo. Só depende de você. Mas sabe o que me ajudou muito também e que vai te auxiliar? Gente, conhecimento da metafísica, da quântica. Isso vai te auxiliar muito. E não é puxando sardinha não, tá? Mas já puxando, né? Tudo na minha vida mudou para melhor depois que eu conheci e estudei a quântica com o nosso mestre Eric Davi. Gente, para quem tá aqui pela primeira vez, o Eric foi meu companheiro de vida, né? Que hoje se encontra nos planos superiores. É um dos criadores da TQA, da terapia quântica aplicada, junto comigo, com meu grande amigo Bosco. E tudo mudou na minha vida quando eu me conectei com esses dois e trouxe na minha caminhada o conhecimento da quântica. E olha, eu posso falar para vocês como a gente costuma dizer por aqui em Goiás, viu? Isso mudou e eu assino isso, viu? Eu vou assinar, porque realmente faz muita diferença na sua caminhada como terapeuta, na sua caminhada como profissional, no seu destravar como pessoa e profissional. E aí, gente, isso aí é igual uma barragem fazendo aquela força, né? Segurando aquela água. Na hora que destrava, o fluxo acontece. Então, é isso. Bom, pra gente falar disso, hoje eu vou chamar aqui a nossa instrutora, Nádia Cianelli. Para quem não conhece ainda, a Nádia está aqui comigo nessa empreitada aqui de levar a terapia quântica aplicada, o Instituto TQA Brasil para o mundo. É psicóloga, é terapeuta arcturiana, é radiestesista, é minha parceira aqui no curso Radiestesia para Todos, é terapeuta TQA, atua com a TQA e também instrutora do Instituto TQA Brasil. Eu vou chamá-la aqui para a gente já começar isso. Vou mandar logo uma pergunta, assim, de cara para a Nádia. E se você tem alguma pergunta, tá na hora de você mandar. E aí eu vou aproveitar que a Nádia vai entrar aqui e vou falar para vocês de um super evento que estamos preparando com muito carinho. Boa noite! Boa noite, Nádia Cianelli. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Um monte de gente conhecida aí, que eu já vi passando. Tá aí, já vi até o maridão dando um oizinho aqui. Coisa boa, Sérgio, gratidão. Nádia Cianelli, que é a nossa parceirona aqui, sempre uma alegria te receber aqui na nossa casa, né? Nádia já tem a porta, a chave da porta, já entra, já chega, porque é bem assim mesmo a nossa parceria, uma parceria verdadeira. Muita gratidão, Nádia.
Mas, ó, vamos lá, né? Gratidão é Vamos falar minha. dessas travas, porque eu te conheço, eu sei que também esse também foi um processo seu, né? A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é por isso que a gente está trazendo esse tema, para que você possa acessar e destravar mesmo, gente. É possível quando você tem conhecimento, sabe o que está fazendo e sabe que você está auxiliando o seu partilhante que te deu um sim, tá? Lembrando que o caminho é personalíssimo, nada acontece se o partilhante não trouxer um sim. Então, vou falar da maratona que está chegando aí, um super evento que estamos em parceria aí com vários instrutores. Vou deixar aqui para que você possa se conectar com a gente dias 8, 10 e 12 de agosto. A Maratona Quântica vem com esse mote. Eu falo que era um calo meu, então eu sarei disso. Eu preciso auxiliar todo mundo com o que eu aprendi. Gente, a maratona vai trazer o tema é desvendando os fenômenos energéticos por trás das terapias. Então, você que é terapeuta de barra de axis, Theta Healing, Reiki, PNL, enfim, qualquer terapia, hipnose, que se você entender os fenômenos, né, a quântica por trás disso tudo, eu tenho certeza que você vai destravar ainda mais aí o seu caminhar como terapeuta. Então, venha conosco, você que é terapeuta TQA também, venham conosco, é só clicar no link da bio, faça a sua inscrição, estou com um timaço para a gente conversar, vem aí Nádia Cianelli, vem Leonor Rosa, Renato Braga, Bruno Raoni, euzinha também, para a gente falar muito sobre essa caminhada, então, ó, quem não fez a inscrição, dá tempo. É só clicar no link da bio e vir. Nádia, vamos lá, para a gente começar. Você, como terapeuta, em algum momento da sua carreira também passou por alguma trava, né, na hora do atendimento? Sim, eu acho que todo mundo, quando começa, né, a jornada de terapeuta, seja com terapias alternativas, integrativas, vibracionais, ou com as terapias academicamente aceitas, né, a psicologia ou alguma outra, sempre bate, né, essa insegurança no início, sempre bate um frio na barriga. E eu comecei a fazer os atendimentos com a fita. Eu só na coragem porque antes eu experimentei a técnica comigo e vi que tinha efeito. Porque eu não sabia como que funcionava, não sabia por que funcionava, mas eu sabia que funcionava. Isso me trouxe a segurança para aplicar, mas se alguém me perguntasse como que isso funciona, eu não ia saber responder, né? E ainda assim eu ficava naquela, será que funcionou mesmo? Ou será que foi uma autoindução, né? Porque a gente fica nessa dúvida quando a gente não tem o conhecimento necessário. E eu fui buscar estudar terapias para tratar uma questão minha, né? Então eu fui buscar para mim. Quando eu vi que fez efeito em mim, que foi legal, eu resolvi começar a atender. Mas sempre com essa insegurança. A fitoenergética, nem tanto, porque eu sabia que fazia efeito, então estava tudo certo, né? Tava ali, eu assino embaixo, como vocês falam, porque eu experimentei, eu testei e funcionou. Agora, outras terapias que eu fui agregando, inclusive a própria radiestesia, eu sempre ficava com essa dúvida. Será que vale a pena realmente eu colocar isso no atendimento? Será que isso realmente traz resultado? Será que não é uma questão ali momentânea, né? Porque a pessoa está ali conversando comigo e ela vai desabafando e naquele momento ela se sente bem e os resultados que eu obti através do pêndulo, será que não era algo que eu mesma estava provocando? A gente sempre fica com essa dúvida quando a gente não tem o embasamento necessário, né? Então, sim, essa foi uma dificuldade minha durante algum tempo, uma dúvida que sempre ficava por trás de todos os movimentos e que, assim, graças a Deus eu não desisti, porque se eu tivesse desistido eu teria perdido aí uma caminhada que hoje está linda, né? Então, realmente, para quem está começando, para quem é terapeuta ou quer ser terapeuta, tem que buscar o conhecimento, tem que buscar um embasamento, tem que buscar entender o que está fazendo, por que é feito daquela forma e não de outra forma, para você realmente ter essa segurança, né? Para você poder saber que aquilo funciona.
É claro que a gente vai agregando técnica, a gente sempre vai aplicando na gente, né? Porque santo de casa faz milagre sim, né? Não tem essa de que santo de casa não faz milagre. A gente pode não conseguir olhar para todas as questões sem ter o apoio de uma outra pessoa. Mas você aplicar a técnica em si mesmo, você consegue muita coisa. E aí você também consegue obter os resultados e ver que a técnica funciona. Mas por que que funciona? E por que que eu tenho que fazer assim, assim, assado e não de outro jeito, né? Tudo isso que a gente não tem informação quando a gente faz os cursos, me deixava esse ponto de interrogação, me deixava nessa insegurança. E muitas vezes eu me auto-sabotava achando que a coisa não estava funcionando, eu não conseguia cobrar o valor que meus atendimentos realmente valiam por conta dessa minha insegurança de achar que talvez eu pudesse estar sendo uma fraude, né? E aí eu não me valorizava, não valorizava o meu trabalho. Consequentemente, as pessoas que me procuravam eram pessoas, nem todas, tá? Não estou falando de maneira geral, mas eram pessoas que também não acreditavam em si mesmas, porque a gente acaba atraindo aquilo que a gente ressoa, né? E os resultados não eram os resultados permanentes, não eram aqueles resultados efetivos que duram longo prazo, né? Era aquela coisa ali no momento e depois eu via que degringolava tudo novamente. Mas porque por trás tinha toda uma questão minha que eu estava trazendo e que eu estava atraindo pessoas desse tipo. Ou seja, uma trava sua, né? E quando foi o despertar de olhar para isso, Nádia? Como é que foi a sua busca de pensar, peraí? A minha busca foi assim, no momento de mudanças para muitas pessoas no mundo inteiro, né? Que foi o momento que começou a pandemia e que tudo fechou, a gente parou de trabalhar, não podia atender, não podia ir na casa de ninguém. O meu trabalho mesmo, na prefeitura que eu atuo, ele foi suspenso, porque as aulas foram suspensas, eu trabalho na área da educação, então o meu trabalho também foi suspenso. E assim, diante de toda aquela coisa que estava acontecendo no mundo inteiro, eu via que as pessoas estavam precisando de apoio, eu precisei de apoio também durante muitos momentos, porque foi um período muito conturbado, né? Todo mundo dentro de casa, e aquela coisa a gente sem saber o que vai ser no dia seguinte. E eu comecei a estudar. Eu estava à toa em casa, o que eu vou fazer? Eu vou estudar, vou ocupar a minha mente para eu não enlouquecer junto com o resto do mundo, né? E aí eu comecei a fazer um curso de raia para aprofundar um pouco mais, tentar encontrar esse caminho, tentar encontrar esses fundamentos, né? Porque tudo que eu tinha lido e todos os cursos que eu tinha feito não me trouxeram isso. E nesse curso de radiestesia, a professora trazia um embasamento da quântica. E aí aquilo me chamou a atenção. Talvez seja esse o caminho que eu preciso seguir para conseguir entender o que eu faço. Porque eu já tinha feito outros cursos antes que trazia a escala Hawkins, que trazia os conceitos da quântica, mas tudo de maneira solta, sabe? Sem fazer link com aquilo que ia ser trabalhado. Tanto é que as técnicas desse curso eu não aproveitei nenhuma. Eu falei que eu fiz o curso só para ter algum conhecimento de alguma outra coisa que eu ainda não conhecia. Mas de técnica mesmo eu não consegui aproveitar nada, porque para mim não fez sentido nenhum, né? E aí, nesse curso de radiestesia, começou a me despertar para essa questão da quântica. E aí eu fui procurar no Google algum curso que fosse mais aprofundado a respeito disso. E eu achei um curso do professor Eric gratuito, um mini curso. Eram 3 ou 4 aulas no YouTube. E tinha um mini livro também que vinha junto. Aí eu comecei a assistir, né? E ele trouxe muita teoria, muita explicação sobre as teorias da quântica, né? Porque a gente fala quântica, ou as pessoas pensam na moda de que tudo está ganhando o nome de quântica, ou pensam realmente na física quântica num bicho de 7 cabeças, né? Nunca vou conseguir entender isso é coisa de gênio, né? Tem essas duas polaridades atualmente. Mas a explicação que ele trouxe em cima da teoria, né? Em cima de todos os conceitos, de todos os princípios que são os importantes para a nossa atuação, foi de maneira tão simples, tão clara, que aquilo me abriu a mente, assim. E em cima disso, eu desenvolvi novas formas de trabalhar que eu pudesse fazer o meu trabalho à distância, né? Porque eu não podia chegar perto das pessoas, elas não podiam chegar perto de mim, então eu parei de trabalhar.
E aí, com isso, as ideias foram brotando, as coisas foram se encaixando e eu consegui desenvolver uma forma de trabalhar à distância. Por quê? Porque eu entendi como que funciona. Eu entendi tudo que está por trás da fitoenergética, por exemplo. Eu entendi tudo que está por trás da radiestesia. E aí eu me apeguei mais também à radiestesia, porque eu entendi como que funcionava, né? E vi que aqueles resultados não era eu que estava produzindo, porque veio um entendimento com isso. E aí eu fiquei em cima procurando, querendo saber mais, porque ele falou sobre a terapia quântica aplicada, eu queria saber, eu queria fazer isso, né? E fiquei sabendo que ele estava para lançar o curso Quântica para Todos, mas que ia ser só lá em maio, que ia ter o seminário para a turma começar em junho, alguma coisa assim. E eu fiquei aguardando, ansiosa por esse seminário. E o seminário foi muito melhor do que o mini curso, abriu mais portas ainda. E aí, quando abriu a primeira turma do Quântica para Todos, eu fui para o curso também. E, assim, a partir daí foi o universo se abrindo à minha frente, né? Porque quando a gente traz entendimento para aquilo que a gente faz, a gente não fica preso a uma receita pronta, né? A gente não fica preso a um método de fazer a coisa. A gente consegue transitar ali dentro, porque a gente entende como funciona. E aí você consegue adaptar de acordo com a sua necessidade, de acordo com a necessidade do seu partilhante, né? E isso é muito bonito. E você começa a olhar para si também, né? Você começa a olhar quais são as questões que em mim está ressoando para eu trazer esse tipo de partilhante para mim, né? Quais são as questões que em mim estão bloqueadas ainda para eu não conseguir olhar para mim como alguém que tem um valor, como alguém que tem algo a oferecer, como alguém que faz um trabalho que tem um valor financeiro, né? Porque a gente sabe que o que agrega um atendimento bem feito é muito mais do que o valor financeiro que a gente coloca. A mudança na vida da pessoa não tem preço. Mas ali a gente precisa ter um sistema de troca, a gente precisa ter um equilíbrio, porque, né, no universo tudo cai na resultante, né? Tudo precisa vir com equilíbrio. E a gente, entendendo isso, a gente consegue olhar para isso de uma outra forma. Até perder o medo mesmo de colocar um valor no seu trabalho, né? Porque é uma questão que muitos terapeutas têm travas em relação a isso. Porque existe a premissa de que se você está trabalhando para a luz, você não pode cobrar, porque a cobrança, o dinheiro é algo terreno, né? É algo da matéria, você está trabalhando para uma coisa maior, para um fim maior da humanidade, então você não pode cobrar por isso. Mas a gente é espírito, vivendo uma experiência terrena, e a gente precisa dos recursos terrenos para aproveitar e realmente viver essa experiência terrena. A gente não pode deixar nenhuma coisa de lado e nem outra. E todos esses entendimentos só vieram depois disso. É verdade. Eu falo que essa é a primeira trava, né? Que a gente, do destravar, no processo do destravar do terapeuta, essa é a primeira trava. Porque existe realmente essa premissa de que a gente trabalha para a luz, a gente não pode cobrar, né? E o quanto a gente investe, né? Para que a gente consiga trocar, é uma troca. Né? É a lei da compensação aí, é uma troca. Então, essa é a primeira trava, gente. E a gente vai falar muito na Maratona Quântica, que vai acontecer nos dias 8, 10 e 12 de agosto. Deixa eu dar um oizinho aqui, ver se tem alguma pergunta. Ó, para você que está chegando agora, muito boa noite. Ó, boa noite a Lúcia, já estou dentro. Boa! A Silvia, a Adriane. Para quem está chegando, a gente está falando da quântica no processo do destravar do terapeuta. Eu anunciei os instrutores e aí me perdi aqui e esqueci de falar da minha mestra Andréa Porto, a minha mestra de Reiki, porque foi com quem eu iniciei a minha caminhada. E é uma alegria ter a Andréa comigo. A Andréa é uma mãezona para mim, gente. Foi ela que me trouxe todo esse olhar para a caminhada, né? Para a minha busca, no meu autoconhecimento. Eu comecei lá com a Andréa, junto com ela. A gente era uma turminha ali de apenas 6 reikianos. De repente, o negócio foi ficando gigante. Muita gente se conectando com essa energia do reiki, que é linda. Então, a Andréa vai estar com a gente também. Lajara está chegando aqui. Raquelzinha está sumida. Beijo, boa noite, família TQA. Boa noite, boa noite. Quem mais? Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Carlinha, um beijo, mulher. Gisele Porfírio também está por aqui.
Ó, foi nesse mini curso que me encontrei, segundo a Teclin aqui. Ó, coisa boa. Tiveram vários, né? O professor Eric Davi deixou tanta coisa linda pra gente. E a gente está aqui nessa função de levar o trabalho dele adiante. Nádia, mas muitos acreditam, né? Então vou lançar a pergunta aqui, já que o pessoal está aí meio tímido, né? É hora de perguntar, gente. Ó, muitos acreditam que para curar o outro e ter sucesso em sua carreira, basta fazer terapia também, né? Mas sabemos que muitos bloqueios que impedem a abundância, a prosperidade, a entrar em nossas vidas é a falta de conhecimento e como funcionam as terapias que aplicamos. Você falou hoje de quando você se conectou com o Instituto TQA através do que o Eric trazia, né? O conhecimento da quântica de forma muito acessível. E nessa época você estava ali naquele momento, né? Paralisada ali, como todos nós, né? O que nós vamos ser, o que nós vamos fazer, né? Foi o momento da pandemia. E aí, nesse start aí, como que você fez esse link da fitoenergética, por exemplo? Como é que foi esse destravar seu, assim, que chavinha que virou ali que você falou, poxa, esse aqui é o caminhar? Como é que foi esse momento ali? Então, foi justamente pelo entendimento. A terapia, como você falou, é muito importante, né? A gente se terapeutizar, a gente ter outros terapeutas para poder ajudar a gente a olhar para as nossas questões é fundamental, né? A gente precisa também trabalhar as nossas questões. Mas se a gente não tem o conhecimento para atuar com as nossas técnicas, e quando eu falo conhecimento, não estou falando só de saber como aplicar a técnica, mas o conhecimento de como aquela técnica funciona, o que faz com que ela funcione, você está só repetindo coisas que te ensinaram a fazer. E uma coisa que a gente precisa aprender é sempre questionar, né? Porque a gente está acostumado, aliás, a gente é doutrinado assim desde que a gente vem da escola, né? O professor fala que 2 mais 2 é igual a 4, você não questiona e repete aquilo a vida inteira, né? Pode ser que seja 5, pode ser que seja 3, você não questiona, você só repete o que você aprendeu. Tanto é que quando chega na faculdade, que é um momento em que você precisa começar a pensar por conta própria, muitas pessoas desistem, muitas pessoas encontram dificuldade, pelo menos na faculdade do meu tempo. Eu não sei como que está hoje, que já tem muitos anos, né? Mas as coisas vão se modificando. Mas eu vi, na minha época de faculdade, principalmente no primeiro ano, começaram 3 turmas de 50 alunos. No segundo período, que foram 6 meses depois, tinha uma turma de 30. Porque as pessoas tinham dificuldade de pensar por conta própria, de olhar por outro ângulo, né? De não repetir continuamente tudo que era ensinado, porque de repente você sai de um ambiente onde você precisa repetir e cai num ambiente onde você precisa pensar, mas ninguém te ensinou a pensar. Então a gente precisa começar a questionar por que eu tenho que fazer desta forma e não desta forma. E aí o conhecimento da quântica, que traz o conhecimento sobre como o universo funciona, me trouxe as respostas para esses questionamentos. Eu falei, eu me apeguei na fitoenergética para trabalhar porque eu sabia que ela funcionava. Eu experimentei durante algum tempo, eu vi resultado e eu comecei a trabalhar por isso. Quando eu entendi a quântica, quando eu tive esse primeiro contato com o mini curso do professor Eric, que abriu a minha visão assim de tal forma que eu vi como que a fitoenergética funcionava, eu percebi que eu não precisava entregar um potinho com ervas para a pessoa utilizar na casa dela, que eu podia fazer o envio da energia daquela planta à distância para ela. E eu tinha todas as ferramentas na mão há muito tempo. Eu só não sabia como usar, porque nunca ninguém falou que aquilo poderia ser usado daquela forma. E aí me veio esse clique, justamente porque eu entendi o funcionamento de tudo, entendi o funcionamento da radiestesia, entendi o funcionamento da fitoenergética, entendi o funcionamento do universo, juntei os conhecimentos e desenvolvi a minha forma de trabalho à distância. Foi o que me permitiu começar a atender durante a pandemia, num período em que muita gente estava com muitas dificuldades, perdendo emprego, ficando sem condições de trabalho, e naquele momento, assim, meu atendimento, que até então era assim, ficou assim, né? Porque
eu consegui desenvolver uma nova forma, eu consegui realmente crescer, despertar, destravar e saltar naquele momento. E foi isso. Foi um start, assim, foi um insight, foi clique. Eu não tenho muito como comentar isso, porque só quem passa por isso sabe dizer o que é. Aliás, não sabe dizer porque não dá para colocar em palavras, é uma coisa indizível, é uma sensação, assim, né? Mas a sensação de você, de repente, perceber como que tudo funciona é como se você tivesse com os olhos vendados a vida inteira e, de repente, abrisse para a luz. É isso. É isso aí, maravilha. Nádia, ó, a Raquel está dizendo o seguinte, Nádia, ensina para nós como que foi que você desenvolveu esse trabalho da fitoenergética online, né? Primeiro, Então, explica um pouquinho da fitoenergética para o pessoal entender aonde foi que você chegou depois do conhecimento da quântica. pois é, a fitoenergética, diferente da fitoterapia, que é o mais conhecido, né? As pessoas até confundem quando eu falo. A fitoterapia, ela utiliza a química da planta como se fosse uma medicação. A fitoenergética utiliza a energia guardada no corpo físico da planta. Então, se se trata de energia, eu não preciso nem ter a planta comigo. Eu posso acessar no campo quântico a informação daquela planta e enviar a energia daquela planta para qualquer pessoa, para objetos, para plasmar numa água, por exemplo, né? E o que eu fiz para poder agilizar esse envio de maneira sem que a pessoa precisasse estar comigo, precisasse pegar a planta em si para utilizar, né? São compostos de planta que a gente utiliza, combinações. Eu utilizei a técnica da radiestesia, que desde muito antigamente, assim, há milênios atrás, a radiestesia já vem sendo usada pelas grandes civilizações. É uma técnica que é utilizada à distância. Então, eu entendendo como que a radiestesia funciona, a partir do entendimento de como o universo funciona, a partir do que a quântica me ensinou, eu consegui estabelecer uma forma de atuar com a fitoenergética em conjunto com a radiestesia para fazer um envio contínuo dessa energia das plantas para a pessoa que é o alvo do tratamento. É assim que eu desenvolvi. Fui unindo os conhecimentos. Por isso o conhecimento é tão importante. Se você faz terapia, tá toda analisada, tá plena, tá perfeita, não tem mais questão nenhuma, tá vivendo na luz o tempo todo. Mas se você não conhece o que você faz, se você não conhece como que aquilo funciona, você não vai poder evoluir a partir daquilo. Você vai ficar sempre preso naquela receitinha de bolo que te ensinaram, repetindo que 2 mais 2 é igual a 4 o resto da vida. É isso aí, gente. Eu convido você que está aqui na live com a gente, você que tem um amigo terapeuta, você que está na busca do autoconhecimento, por que não, né? O destravar, o despertar, o destravar, o saltar é para todos, né? Então, eu convido você a participar da Maratona Quântica para Todos. Vai acontecer nos dias 8, 10 e 12 de agosto. A gente vem com um timaço aí, todo mundo com as suas experiências pós-conhecimento quântico, né? Todo mundo trazendo isso no seu universo para que você também desperte e possa também destravar e saltar. Porque, via de regra, a trava está com a gente, o conhecimento está aí, somos parte dele, né? Quando a gente fala que somos parte do todo universal, se eu acredito na inteligência cósmica, né? Numa inteligência, numa ordem perfeita da criação, então é só eu ligar os pontinhos. E isso o nosso mestre Eric Davi deixou muito redondinho para que a gente possa entender o universo assim como ele é, como ele funciona. Desde lá da matemática da criação, matemática vorticial, passando pela geometria sagrada, as leis universais, a alquimia consciencial, mecânica quântica, os princípios da mecânica quântica, as leis newtonianas, juntamente aí, fazendo a referência com a metafísica, né, que é um outro momento aí para nós, que a física clássica ainda não explica, mas é sentida e tudo que é sentido não tem como discutir. É sair mesmo dessa prisão da mente, a prisão dos 5 sentidos, abrir para o novo. Então fica o convite para você conhecer um pouquinho disso que a gente está falando nessa maratona que vai acontecer aí em agosto, tá? O link está na bio, é só fazer inscrição, vem com a gente. Ó, deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha aqui para você.
A Nádia já explicou. Tem alguém aqui falando muito show. Eu também acho, é sempre muito bom. E a síndrome do impostor, né, Nádia? Essa é disparada, né? Disparada entre muitos terapeutas e muitos se questionam, enfim. Você hoje, né, na posição que você se encontra hoje, depois de tudo, né? Eu acho. Primeiro eu queria ouvir de você. Como é a Nádia Cianelli antes, né, do Instituto TQA Brasil e depois do Instituto TQA Brasil? Bom, é difícil falar, né? Porque é difícil falar sobre nós, assim, ainda mais em rede ao vivo. Mas, enfim, vou confessar para vocês. Antes do Instituto TQA Brasil, eu sempre fui uma pessoa com muito medo, muita insegurança, muita dúvida, muita vergonha. De acordo com a escala Hawkins, né, que é o nosso norte dentro da TQA, eu calibrava na vergonha. Eu queria me esconder do mundo, eu não queria que ninguém me visse. Comecei a melhorar um pouco quando eu entrei para a aula de dança do ventre. E aí, não sei porquê, eu comecei a estudar. Estudei outro estilo de dança semelhante e me tornei professora. E isso fez com que eu saísse um pouquinho de dentro da caixa. Porque até esse momento, que foi logo depois da faculdade, eu era o tipo de pessoa que, se eu tinha alguma dúvida na aula, eu ficava com a dúvida. Eu não perguntava para o professor. Eu ia para casa estudar para tirar a dúvida. No dia que eu fui apresentar a minha monografia na banca, no dia anterior eu passei mal de ficar de cama o dia inteiro. Eu nunca tinha viajado sozinho. O máximo que eu tinha ido sozinha era da cidade que eu moro até São Paulo, que é 4 horas de viagem daqui. Quando eu fui para Goiânia para fazer a formação, para gravar o curso de radiestesia, foi a primeira vez que eu viajei sozinha, para vocês terem uma ideia, assim. Gente, isso eu tô sabendo agora. Estou confessando, estou me abrindo aqui de coração para vocês. Então, assim, a minha vida mudou muito, entendeu? A minha vida mudou drasticamente e para melhor. Porque, assim, até então eu era insegura, eu tinha muita vergonha de passar mal mesmo, entendeu? De não conseguir abrir a boca, de ter crises de enxaqueca horrorosas por conta disso, entendeu? E de vergonha de me expor de qualquer forma. O único momento em que eu conseguia me expor era a hora que eu subia no palco. Porque eu subia no palco como uma personagem, não como eu. Entendeu? Se eu tivesse num grupo de pessoas que falavam, dança aqui pra gente ver, nunca. Mas a hora que eu me vestia, que eu colocava a maquiagem, que eu incorporava aquele personagem, eu conseguia entrar no palco e dançar. Mas eu dançava pra mim, eu não dançava pro público. Então era uma coisa muito introspectiva, né? As minhas apresentações sempre foram muito assim. Foi assim, e com o conhecimento da quântica, né? Com o conhecimento que isso veio me trazendo, com as possibilidades de trabalho, eu percebi que o mundo tá aí, cara, é abundante, o universo é abundante, né? E a gente aqui por um motivo, a gente não tem que se esconder, a gente não precisa ficar com receio do que o outro vai pensar da gente, porque o que o outro pensa da gente é do outro, não é nosso, né? Então tudo isso foi fazendo com que eu ressignificasse diversas coisas dentro de mim que foram importantíssimas. Eu realmente desabrochei, assim, né? Meu marido às vezes escreve para a Patrícia e fala isso, que é antes e depois, não tem outra explicação, é antes e depois. Gratidão por compartilhar isso. E olha, gente, eu não sabia dessa história não, viu? E ela veio mesmo, e temos aí uma parceria. Fui na cara e na coragem, livre, leve e solta. E olha o que é o destravar do terapeuta, né? A Nádia com esse conhecimento tão rico, tanto para compartilhar com a gente de uma forma tão simples, tão acessível, né? Tava ali fechadinha no seu universo por um sim, né, que faltava, um sim que faltava. Encarar assim, mesmo. Eu não acreditava que eu tinha algo para oferecer. Eu não acreditava que tinha algo dentro do meu conhecimento que pudesse ser útil para alguém, porque eu não tinha essa autovalorização, né? Então, assim, desenvolver essa nova forma de trabalho a partir do conhecimento da quântica me fez perceber que eu tinha conhecimento, que eu podia ajudar outras pessoas com esse
conhecimento, que eu podia transformar tudo aquilo que eu estudava em algo bom, né? Em ajudar as pessoas a partir daquilo, que aquilo não precisava ficar preso comigo. E aí as coisas começam a se encaixar, porque quando você tem o entendimento, e óbvio, né? Eu fiz o curso, eu apliquei os comandos em mim mesma, né, e tudo. Eu não tive a oportunidade de passar por consulta com o professor Eric, mas meu marido passou, né? Então as coisas aqui em casa foram caminhando juntas, né? E quando eu comecei a aplicar os comandos, que minha vibração começou a elevar, é aquele negócio, a gente está aqui na base, a gente enxerga uma realidade. Quando a gente sobe a escada, que a gente salta, que a nossa vibração se eleva, a gente tem outra visão, porque a gente enxerga num patamar mais alto. Isso não significa que a gente seja melhor ou pior, significa que a gente tem outro ponto de vista, uma visão mais clara, um pensamento mais equilibrado, emoções mais equilibradas. E isso te traz mais informações, você se conecta mais com o todo, né? E aí você começa a perceber que tudo aquilo que antes era uma realidade na sua vida era besteira, era bobeira. Você até ri disso, porque, né? Pra quê? Não tinha essa necessidade. Mas lá eu não era quem eu sou hoje. Você se conectou com a sua melhor versão. Gente, olha que maravilha. Que testemunho lindo, Nádia. Eu estou realmente assim, ó, impactada com esse testemunho. Saber que foi tão disruptivo aí no seu processo. E hoje aqui com a minha parceira, instrutora no Instituto. É uma maravilha te ter aqui. E mais, né? Receber tudo que você tem para troca, né? Porque o universo é isso, gente. É uma troca. Quando a gente entende isso, as coisas fluem. E olha como é a quântica aqui, ó. A Nádia traz isso, né? Claro que eu não a conheci antes, mas assim, olhar para você hoje é nítido a sua vibração, assim, é nítido o quanto você elevou, né? E o quanto é importante a gente estar vibrando ali nos sentimentos de alta vibração para a gente começar a co-criar, para a gente se conectar com a nossa melhor versão. Então, assim, é dar a oportunidade, a cara a tapa, né? Eu sei que é um desafio, mas é possível, principalmente quando você traz o conhecimento muito certo, né? Quando você traz isso para o seu dia a dia. Ó, tem perguntinha aqui, ó. A TQA também te auxiliou na questão das aulas que você dá? Te trouxe mais segurança para ensinar também? Ó. Olha, eu só dou aula hoje de alguma coisa por causa da TQA. Porque, como eu disse, eu não acreditava que eu tinha algum conhecimento para passar. Eu dava aula de dança do ventre não, eu dava aula de dança tribal, né? Eu dava aula de dança. Por quê? Porque eu estudei, era alguma coisa do corpo, né? Eu não precisava me expor. Eu estava ali com um grupo de alunas numa sala fechada. Eu fazia os movimentos, elas repetiam. Eu explicava como o movimento funcionava no corpo e elas faziam. Eu não tinha que me expor, né? Eu já trazia aquilo da minha prática. Mas dar aula sobre um conhecimento mais profundo, sobre questões mais racionais mesmo, mais intelectuais, mais cognitivas, nunca que eu ia dar aula. Porque eu não estaria nem aqui fazendo live se fosse antes. Para vocês terem uma ideia, nunca que eu ia fazer isso, né? As fotos que eu tenho anteriormente nas minhas redes sociais, dificilmente tinha alguma coisa sobre minha vida pessoal. Hoje em dia eu até coloco uma coisa ou outra, mas antes eu não colocava por vergonha mesmo. Então o que vocês vão achar aí no passado é só foto de dança, porque ali era uma personagem, não era eu. Agora, enquanto eu estou dando aula, eu sou eu. Enquanto eu estou aqui falando com vocês, eu sou eu. E eu só sou eu hoje que eu sou, e por isso eu estou aqui, por causa da TQA. E é uma maravilha conectar com essa versão aí, viu? Essa versão que compartilha muito com a gente. Tem esse cérebro aí, ó, que pode ímpar, que pode, né, contribuir tanto na nossa caminhada. Gratidão a nossa, que bom. Salve, mestre Eric Davi. Salve. Maravilha. Nádia, eu me lembro quando eu comecei a minha caminhada, eu comecei com a Andrea Porto, né? É minha mestra de Reiki, né? Não era, como eu disse antes, era um grupo pequeno ali. E uma amiga me convidou por conta do meu processo de coluna, que aí é o desenrolar da TQA, né? Foi por isso que a TQA nasceu, um dos motivos. Mas
eu me lembro que eu não entendia, né? Minha amiga falou, vamos lá, você vai melhorar, vai energizar. Isso para mim era tudo conversa ainda assim, muito longe, né? Da versão que eu me encontrava. E aí, eu fui um dia, gostei, me senti bem, né? Mas eu ficava, que é isso, né? Que será que fizeram aqui, né? E eu ficava encantada no traçar dos símbolos, né? Então, ali o Chokurei, que era um símbolo, né, a princípio ali, quando você faz o Reiki nível 1, né, que você acessa ali primeiramente o Chokurei, e eu me questionava muito, né, por que quando eu traço, né, isso aqui, eu consigo, né, ser essa mangueirinha, né, de energia Rei com a energia Ki, né, e fiquei muito tempo me questionando isso. E me questionava muito. E só quando eu realmente me conectei, o Eric é responsável por trazer muito, né, o conhecimento da quântica, inclusive para todos os terapeutas aqui dessa caminhada aqui né, em Goiás, que muita gente foi trazendo esse conhecimento com ele. Para ele era muito mais fácil, porque era engenheiro, então era um cara de exatas, né, um cara que estudava muito. Tem um pensamento mais ali, né? Quando ele foi fazendo as correlações, foi fechando o conhecimento, né? O conhecimento foi sendo organizado. Eu acho que essa é a palavra. O conhecimento foi sendo organizado. A gente sabe que o conhecimento estava solto, né? Aí, como você mesmo disse, nos cursos que você fez, o conhecimento estava muito solto, mas quando ele trouxe isso, ele condensou isso, trouxe uma metodologia e uma forma acessível, né? Para que a gente pudesse entender. Então, quer dizer que quando eu traço um símbolo aqui, é uma geometria, é a geometria sagrada, tudo vem de lá, né? O que é um comando, né? O comando da TQA, por exemplo, a gente tem palavras, né? Letras e números, né? A gente tem letras e números, vem lá do alfabeto fenício, que é parte da criação de tudo que é. Então, assim, entender todo esse conhecimento, você entende exatamente. Eu levei um susto aí com esse gato preto, Nádia do céu. Eles fazem uma bagunça no meu consultório. Desculpa. Mas eles adoram ficar aqui. Ai. Daqui a pouco cai alguma coisa ali. É isso mesmo. Então, quando você tem esse conhecimento, né, que vem lá do, né, o alfabeto, é alfanumérico, que você consegue compreender isso, saber que isso vem lá da geometria sagrada, que um número e uma letra é uma geometria, um ponto é o início ali de uma geometria, que um zero é um O, um zero é uma geometria, né? A geometria mais perfeita, né? A esfera mais perfeita da criação. Então, quando você consegue trazer isso para a técnica que você aplica, isso te traz muito mais segurança. Muito mais segurança e esse sentimento de que se realmente estou fazendo acontecer, isso é fato mesmo, porque eu traçava o Chokurei ali e ficava me questionando, né? Mas se eu ficar aqui, o que acontece, né? Principalmente o Reiki, que você é apenas uma mangueirinha, né? Então você traz essa energia, né? Você invoca a energia Rei com a sua energia, com a energia Ki, e aí você, né, tá ali junto com o seu partilhante. Aquilo eu ficava, gente, mas como que isso funciona? Então, quando você vai por trás disso, isso te traz muita segurança, inclusive na troca da energia do dinheiro, né? Porque não tem como, a gente está no planeta escola, né? Isso é diferente. Tem muita gente que fala, nossa, mas eu não, né? Como a gente abriu a live falando, não posso cobrar, não posso cobrar. Isso é uma crença, né? Isso é crença, precisa ser trabalhado na cabeça do terapeuta para que ele possa realmente destravar. Ó, tem a Letícia né? O seguinte. Nome de preço ou de valor da consulta. Tem gente que fala valor de troca, né? Como se fosse tabu falar em dinheiro quando você está atendendo. Mas o dinheiro é uma energia que rege esse plano. A gente precisa aceitar isso e trabalhar isso de uma maneira mais saudável para todos. É isso mesmo. Ó, para quem está descobrindo o propósito de vida e conhecendo mais sobre terapias por conta da TQA, gostaria de saber como a Maratona Quântica para Todos vai me auxiliar. Olha o testemunho da nossa instrutora aí hoje. Olha como a TQA auxiliou. Primeiro só vem, né? Vem, dê o seu sim para que você possa experienciar todo o conhecimento que a gente vai trocar ali. Como é que é, Nádia? Esse sim é fundamental. Porque se você não se permite dar o primeiro passo, você não sai do lugar.
Exatamente isso. E ali você vai ter conhecimento e mais, entendimento. Entender, né? Porque só ter o conhecimento e não ter o entendimento também não, né? Você vai entender isso dentro da técnica que você aplica. E olha, gente, é fantástico quando a gente condensa isso, e aí você vai para frente, você vai dar um comando, por exemplo, você vai dar um comando TQA. Esse era um cuidado que o mestre Eric tinha, né, em relação aos comandos. Né? Os comandos são energia, vem da energia da criação, vem lá da geometria sagrada. Então a gente precisa entender exatamente o que a gente está fazendo no campo energético do outro. E ter esse conhecimento, você tem um cuidado a mais. Você tem um cuidado, um zelo a mais com o seu partilhante. Não é qualquer atendimento, você não está fazendo uma coisa aleatória, né? A palavra não tem poder. Aí pensa a combinação, né, de números e letras, né? Dentro de toda uma até essa frase, a palavra tem poder, você poder entender o que isso significa, já te traz muita responsabilidade. E tudo isso vocês vão ver na Maratona Quântica para Todos, dias 8, 10 e 12 de agosto. Faça a inscrição. Nádia Cianelli, Bruno Raoni, Renato Braga, Andréia Porto, Leonor Rosa, todo mundo compartilhando as suas experiências, com os ensinamentos, com o conhecimento, com o entendimento da sua técnica, transferindo aí o conhecimento da quântica para que os resultados sejam muito mais efetivos e você tenha muito mais clareza e segurança na hora dos seus atendimentos. Esse é o primeiro passo, gente. É o destravar do terapeuta, é trabalhar as crenças que você tem com você mesmo, para que você possa, assim, saltar. Ou seja, os comandos da TQA constroem felicidade e clareza no pensar. Isso mesmo. É isso aí. E tem toda uma lógica, viu, gente? Os comandos da TQA. A gente faz uma liberação primeiro do seu campo energético, para depois a gente fazer a liberação de sentimentos de baixa vibração, para depois a gente fazer o download de sentimentos de alta vibração. E para isso tem uma lógica, né? Porque tem vários partilhantes que chegam para a gente com travas que, se você não fizer essa limpeza, se você não der esses comandos para auxiliar esse partilhante, né, no seu processo, para que depois você faça os downloads, ele não funciona com tanta clareza e efetividade. Por isso é que os comandos da TQA têm uma lógica para isso. A gente faz uma liberação primeiro, depois a liberação de sentimentos de baixa vibração, para depois a gente fazer a ativação dos sentimentos de alta vibração. Então não adianta aquele partilhante que tem lá um coração que não consegue perdoar, se a gente não ativar primeiro a fé nele. Tirar ele dessa, né, fazer com que ele entenda que ele é parte do todo universal. Né? Se não adianta a gente não fazer se a gente não fizer um comando de amor para que ele consiga perdoar de verdade, para que ele acenda essa luz que existe nele. A luz do Criador está com você, apenas com você. Acenda a sua luz, Cryon fala isso, né? Para depois a gente fazer o comando de perdão, para aí sim você conseguir perdoar de verdade, do coração, para que depois você entre no estado de flow, ative a gratidão em você. Então tem toda uma construção para auxiliar você a caminhar, a despertar. Você também será instrutora na maratona? Esse conhecimento muito... também estarei. Rita Ferramolo, nos terapeutas... nós terapeutas estamos acostumados aos limites do consultório. A maratona nos ajuda a sair dessa caixa, como aconteceu com você? Aí, Nádia Cianelli. Com certeza, Rita. A Rita é psicóloga também, né, gente? Para quem conhece ela aí, quem não conhece vai conhecer. Ela é psicóloga também, e a gente que trabalha com psicologia, a gente está muito fechado, muito preso ao setting terapêutico, né? Ao setting analítico ali, que precisa ser de uma determinada forma, você precisa se portar de uma determinada forma, você precisa lidar com seu paciente de uma determinada forma, seu paciente não pode caracterizar que tenha uma amizade com você ou algum tipo de relação além de paciente e analisando, e analista, né? Analista e analisando, ou paciente e psicólogo. Então, até o termo paciente hoje em dia já não pode mais ser usado, não sei como que está isso, mas eu acho que também já não pode mais ser usado, é vício da gente continuar falando assim. Mas quando a gente entende
O que está por trás disso, né? Enquanto psicóloga, eu sempre me baseei muito na psicanálise. Em outros momentos, eu já falei aqui que a psicanálise era a minha forma de enxergar o mundo, né? Era através da psicanálise que o meu olhar para o mundo era atravessado. E ela chegava até um determinado ponto, ela me levava até um determinado ponto. Para além daquilo, existe todo um universo que eu não tinha entendimento, que eu não podia falar a respeito, que às vezes me vinha um questionamento, alguém comentava alguma coisa e eu não tinha base, eu não tinha recursos para pensar a respeito daquilo. Ou eu pensava a respeito daquilo baseado em misticismo, baseado em crenças religiosas, ou eu aceitava que aquilo não era para ser pensado, né? E existe todo um universo muito maior do que aquilo que a psicanálise podia me trazer de entendimento, que a quântica me trouxe. E quando esse universo se abriu para mim na minha frente, eu percebi que todo aquele cuidado que a gente tem, óbvio, é muito importante, né? Porque a psicologia ela trata de uma maneira diferenciada e cada um tem seu espaço, mas que até aquilo tem um fundamento dentro daquela técnica. E que em outras técnicas você pode atuar de uma maneira diferente, que você não precisa ficar tão preso àquele método certinho de como atuar, de como lidar com seu partilhante ou paciente, no caso dos psicólogos, né? E você poder olhar sobre outros aspectos também. Porque às vezes a pessoa está ali toda semana falando com você, trazendo a mesma questão, remoendo aquilo, e você também não consegue. Às vezes ela está remoendo aquilo e para você, enquanto terapeuta, está óbvia a resposta. Só que você precisa esperar que ela encontre a resposta por conta própria. E com a quântica, você consegue perceber que muitas vezes aquilo que ela está remoendo e que a resposta não está óbvia nem para você, está muito além do que aquilo que a psicologia, em todas as suas áreas, pode fazer. E aí você tem uma visão mais ampla, você consegue transitar de uma maneira diferenciada, talvez trazer outros questionamentos para essa pessoa que você não traria se você não tivesse esse conhecimento. Então, sim, a quântica realmente expande universos. Essa é a Nádia Cianelli, gente. Vai estar com a gente na maratona. Muita gratidão, Cianelli, gratidão. Sempre muito bom trocar contigo. Olha só, que conteúdo lindo, muita coisa pra gente. E o destravar do terapeuta aí, né? Prova viva aí, o destravar do terapeuta, que trouxe aí a sua intimidade para que você possa olhar para você e falar: tô nessa. Eu também dou conta. Então vamos começar a co-criar, né, gente? Os processos para co-criação é estar com a gente na maratona. Quais são os passos? Pensar positivo, sentir positivo, agir positivo, soltar, aceitar, receber e agradecer. Bora mandar essa onda para o universo? Pensa, sente e deixa que o universo colapse aqui na 3D. Vejo você na maratona. Link tá na bio, é só clicar e vir com a gente. Nádia Cianelli, muita gratidão. Gratidão. Só um recadinho para todo mundo. Vai lá. Amanhã eu vou estar aqui no canal da TQA ajudando vocês a ativar a energia do primeiro chakra ao vivo, com exercício de Qigong bem simples que todo mundo pode fazer. Não tem restrição de idade, não tem restrição de saúde. Se a pessoa não consegue ficar em pé, ela pode fazer sentada. Se está grávida, pode fazer. Se é criança, pode fazer. Se é idoso, pode fazer. Para ativar essa energia do primeiro chakra que nos dá base, que nos dá sustentação, para vocês estarem prontos para receber o conhecimento da quântica. Maravilha, gente. Ó, esse é o chakra base, é o chakra da Terra, gente. É o chakra que nos, né, fica o pé na Terra aqui no Planeta Escola. Então, ó, vem com a gente. 8 horas, Nádia? 18. 18 horas. Então, ó, anotem aí direitinho. 18 horas. Amanhã, Nádia Cianelli aqui no Instituto TQA, trazendo mais e mais. Olha aí, gente, que coisa linda. Olha o despertar aí da terapeuta. Gratidão, Nádia. Gratidão, gratidão a vocês. Gratidão. Vejo todo mundo na Maratona Quântica. E assim como dizia o mestre, paz inverencial, a paz do nível 10 elevado a 700, na escala Hawkes do nível de consciência. Gratidão, gratidão, gratidão. Tchau!